E aí, gente, Muito estamos de bem. volta para a nossa segunda parte aí, nossa aula, a aula 5.2, aquela aula que a gente faz aqui uma revisada básica e depois a gente vai trabalhar. Eu, o professor Joalan, juntamente com a professora Iris Lene. E aí, turma, conseguiram realizar a nossa prática? Quero ver, hein? Queremos saber como que vocês estão executando aí as sugestões de práticas, tanto no momento exercite-se, quanto lá no momento interativo, né, que tem um pouquinho mais de tempo, e também a prática maior, que tem lá os 35 minutos que a professora, o professor que está aí com você, vai orientar aí com a turma toda. Então, se o professor liberar o uso do celular, podem tirar foto também, assistindo, acompanhando a gente aí. A gente vai amar receber os registros de vocês, seja eles qual for, tá bom? A gente atrás na telinha, né, explicando aqui, vocês à frente aí também, aquela foto coletiva com a turma, Isso, é legal, né? Bacana. Isso. Então, bora dar uma olhada no que a gente conversou nessa aula de hoje. Bora revisar? Olha lá o que nós temos aí nessa segunda parte da aula. Aula 5.2, a gente está falando a respeito de transtornos dimórficos corporais. Os TDCs. Exatamente. E aí a gente mencionou alguns pontos importantes aqui, prof. Joalan. Que pontos foram esses, prof. Joalan? Então, a gente falou aqui do ciclo do corpo padrão, né, da imagem corporal, até a estabilidade emocional. Lembra que a gente até colocou o profissional psicólogo no meio? Também falando dos transtornos dismórficos corporais, a gente comentou bastante dos TDCs, e dentre esses a gente destacou aí uns mais conhecidos, uns mais interessantes aqui para a nossa área, que são a anorexia, a bulimia e a vigorexia, tá bom? E no fim, para não deixar vocês na mão, para não dizer que a gente só aponta os problemas, a gente também sugeriu aí umas inteligentes recomendações de atividade para que você combata e evite esses TDCs. Muito bem, perfeito. E aí a gente mencionou mais alguns pontos aqui, né? A gente aprofundou um pouco mais entendendo o que vem a ser cada um desses transtornos. Então aí, quando eu percebo essa magreza extrema, prof. Joalan, do que eu tô falando? Estou falando aí da anorexia, né? A pessoa bem desnutrida, a pessoa é aquela conhecida pele e osso, que a pessoa parece ali que não tem nenhuma partezinha de tecido adiposo. Muito bem. E quando eu exagero aí na carga de exercício físico e, no caso aqui, a pessoa, o indivíduo, é do sexo masculino e ele olha e fala assim, não tá legal, eu tenho que treinar mais porque eu preciso ficar maior, eu preciso ficar mais forte, eu tenho que ficar mais musculoso. Do que eu tô falando? Aí a gente está falando da vigorexia, que nunca tá bom. Sempre tem que fazer mais em excesso e sem acompanhamento nenhum. Tá, mas aí agora eu tenho até me alimentado, tenho umas comidas gostosas aí no meu cardápio, minha dieta é boa, só que aí depois bate um peso na consciência, prof. Joalan. Aí eu fico frequentando muito um lugar. Que lugar é esse? O Vou lá banheiro. pro banheiro, gente. Vou escondidinho ali e expelir todo o alimento que eu degluti. E o que é isso? É a Bulimia, né? Bulimia. Bulimia, exatamente. Então a gente consegue entender de forma bem simplificada sobre esses três transtornos aí, os três principais. Mas como eu mencionei, nós mencionamos em aula aqui, existem outros também, tá, gente? E aí fica um alerta, né, nesse comportamento. Como é que é o perfil dessas pessoas, prof. Joalan? Então, são adolescentes, aí no geral são os que mais sofrem com a aceitação da sociedade. Mulheres que têm idade aí jovem, muito preocupadas aí com o peso, no geral com o excesso dele. Alguns meninos também muito preocupados com as formas musculares aí, também na mesma faixa de etária ou um pouco mais velhos. E temos aqui nos meninos aquela preocupação excessiva com a alimentação e exercícios físicos. E nas meninas, como eu já mencionei, aquele medo terrível da balança, né? De engordar ali e o desejo permanente de estar sempre, ó, fininha. Perfeito. E aí agora é a hora da gente rodar a vinheta para fazer a correção dos nossos exercícios, então? Então bora lá, aguardamos você já bebe uma água.
Registraram tudo, caríssimos? Registraram tudo dessa aula? É importante a gente registrar, se conscientizar e entender a importância do cuidado que a gente tem aí com a nossa imagem corporal, com o nosso corpo, né? Com a nossa mente, principalmente, né? Para que isso não reflita de forma negativa aí no nosso corpo, não é isso, prof? Isso, e daí você vai ser também um agente transformador, porque detendo esse conhecimento aí, você vai levar ele para a sua família, para os seus amigos e transformar aí a sua comunidade num lugar melhor para se viver, onde todo mundo é um pouco mais feliz com a sua estrutura corporal. Exato. E aí agora a gente entra na primeira questão, eu vou pedir aqui para o meu diretor abrir esse slide para a gente acompanhar de pertinho o que ele diz. Olha só. Me acompanha agora, eu vou chamar vocês para lerem junto comigo, tá? Eu vou contar até 3 aqui e vocês vão ler junto comigo em alto e bom som. Nós vamos abalar as estruturas dessa escola, hein? 1, A câmera vai cair. 2, 3. Os transtornos relacionados à imagem corporal são condições psicológicas em que a pessoa tem uma percepção distorcida de sua própria aparência física. Isso pode se manifestar de diferentes formas, como a preocupação excessiva com o peso, a forma do corpo, o tamanho das partes do corpo, entre outros aspectos. Tranquilo? Todo mundo acompanhou? Maravilha, então. Isso aqui é uma síntese de tudo que a gente falou nessa aula de hoje, não é isso? Exatamente, falou bastante de tudo isso aí. Muito bem, agora vamos para... O que pede essa questão aí, prof. Joalan? Com base no texto que a professora acabou de ler, assinale a alternativa a qual corresponde a vigorexia. Vamos lá, alternativa A. Será que o vigorexo são pessoas que comem demais? Ou será que são pessoas preocupadas com o envelhecimento da pele? Ou então são pessoas que não se alimentam para não ganhar peso? Letra D. Letra D. São pessoas preocupadas exclusivamente com a perfeição dos músculos. E por último, Pessoas que comem e depois provocam o vômito para não ganhar peso. Aí, professor, a gente deu uma revisão agorinha desse assunto, hein? Será que todo mundo acertou? E aí, só para a gente destrinchar essa palavrinha, né? Vigorexia. Se a gente pegar metade dela aí, pegar as 5 primeiras letras, né? Vigor. Quando eu falo de vigor, eu falo de disposição, eu falo de força, né? E aí a resposta vem. Se eu falo de força, eu estou falando de músculo também, né? Isso. Se eu estou falando de músculo, a resposta correta só pode ser uma, gente. Tá? Letra D. Pessoas preocupadas exclusivamente, unicamente, né, excessivamente com a perfeição dos músculos. Certo, caríssimos? Essa tava fácil, não é? Muito fácil, hein, professor? Todo mundo acertou. Duvido que tenha alguém que tenha errado. Não, ninguém errou aqui não, que essa turma aqui é muito boa, tenho certeza. Então vamos lá para a questão 2. Analise as opções a seguir e marque a que mais é comum em indivíduos com o ciclo do corpo padrão, da imagem corporal até a estabilidade emocional. Ou seja, aquelas pessoas ali que só vão estar satisfeitas com o corpo quando tiver do jeitinho que ele imagina que é o bom, que é o certo. Muito bem. E aí, quando eu estou falando disso, da questão do ciclo do corpo, está associado, letra A, ao desapego total em relação à imagem corporal? Será que é isso? Letra B, a baixa autoestima, né, mas sem impacto na saúde emocional? Letra C, aceitação plena da própria aparência sem preocupações? Letra D, o controle adequado das emoções, independente aí da percepção corporal? E letra E, a comportamentos obsessivos relacionados à alimentação e exercícios físicos. E aí? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qual será? Qual será? O que você acha, prof. Joalan? Será que quando eu falo aí de indivíduos, né, que tem aí, que passam por essa instabilidade, por esse ciclo aí desse corpo, o que será que eu tenho que observar? Olha, eu já vou tirar aqui a letra A, porque se eu estou preocupado com o meu corpo, eu não sou desapegado.
não sou desapegado com a imagem corporal. Então a letra A eu digo que ela não é. Ela não bate com nenhuma Não bate, né, professora? das TDCs que a gente falou em aula, né? Isso. Baixa autoestima, mas sem impacto à saúde. Nós percebemos que as pessoas que cometem exageros, elas não estão nem aí para a saúde, né, professora? Totalmente o oposto, né? Exatamente. Então já remova essa aí também. A aceitação plena da própria existência. Aparência, né? Rapaz, eu acho que não. Isso aqui é o que a gente está buscando, inclusive, com essa aula. E as pessoas dessa característica aqui não se preocupam com isso ainda. A D, controle adequado. Lembra que a gente estava falando nessa aula sempre de excessos? Então, quando eu digo que algo é adequado, que algo é desapego, que algo é aceitação, nada condiz aí com o que foi falado na aula de hoje. O que sobrou para mim? A letra E, comportamentos excessivos, obsessivos, né? Com relação aí à minha alimentação, principalmente, e aí também aos exercícios físicos. Então, se a pessoa, o indivíduo, ele sofre aí com instabilidades emocionais, hoje tá tudo maravilhoso e amanhã não tá, e fica nesse ciclo, a gente consegue perceber que são comportamentos dessa natureza que estão relacionados. Correto? Isso aí, vamos Tranquilo? para a próxima questão, hein? Bora lá então para a terceira questão que diz o seguinte, olha lá. As influências culturais que valorizam padrões de beleza irreais e a pressão social para atender a esses padrões podem desempenhar um papel significativo no surgimento dos TDCs. A gente viu bastante aí. Entre as seguintes características, você, caríssimo estudante, vai assinalar a mais comum entre as pessoas que vivenciam aí o ciclo do corpo padrão, da imagem corporal até essa instabilidade, tá bom? Então vamos ver que opções nós temos aí nesse cardápio de hoje. Letra A, vamos ver. Preocupação moderada e saudável com a forma física, será que é isso? O que diz a B, prof? Autoconfiança inabalável em relação à própria aparência. Letra C, dificuldade em lidar com variações no peso ou na aparência. Letra D, indiferença total em relação à opinião alheia sobre a aparência. E letra E, equilíbrio emocional constante, independente de qualquer situação, qualquer mudança na imagem corporal. Então, quando a gente está falando de instabilidade, eu estou falando que algo não está legal no meu emocional. Isso. Então, vamos começar aqui de baixo para cima, olhando? Pode ser. Será que essa pessoa tem um equilíbrio emocional assim capaz de não nada abalar ela? Com certeza não, professora. Então, a gente já descarta aqui a letra E, né? Será que essa pessoa também não liga para a opinião de ninguém e não tô nem aí, eu sou feliz do jeito que eu sou? Não está resolvido a esse ponto ainda. Será que essa pessoa na letra C tem dificuldade de lidar com as variações no seu peso, na sua aparência? É uma boa resposta, eu acho. Também acho, hein? Vamos para a próxima, vamos deixar assim para depois? Letra B, o que diz? Será que essa pessoa tem aí uma autoconfiança inabalável em relação à própria aparência? Ela não está nem aí porque as pessoas falam, ela está satisfeita com ela mesma? A gente está falando de instabilidade emocional, então a gente também já descarta isso. Exatamente. E por último aí a letra A. Preocupação moderada e saudável ali. Ela está preocupada ainda com a saúde dela. Mas se a pessoa ela é abalada mentalmente ali, será que ela está preocupada com a própria saúde? Não tem nada de moderado. Aqui tudo é excessivo, tudo é intenso. E a única coisa que está batendo aqui é a opção C, prof. Joalan, que diz sobre a dificuldade que ela tem, né, que ela se encontra aí de lidar com as variações no seu peso e também da sua aparência. Lembra lá do espelho, tá? Lembra do espelho. Olhou pro espelho, não bate. Quero quebrar, esse espelho tá errado. Esse espelho aí tá me dizendo algo totalmente oposto do que eu vejo. Vamos lá para a questão número 4? Todos nós vamos ler aqui juntos, inclusive o prof. Joalan, prof. Iris, aqui no 3, hein? 1, 2, 3. Algumas pessoas desenvolvem transtornos dismórficos corporais devido a uma combinação de fatores genéticos, psicológicos e ambientais. Fatores genéticos que podem predispor indivíduos a distorções na percepção da própria imagem corporal. Aspectos psicológicos
como baixa autoestima, ansiedade e depressão. Também podem contribuir para o desenvolvimento desses transtornos. Muito bem. Todo mundo leu junto, né? Assim Espero que sim. Que aqui a gente leu junto, a gente quer ouvir daí, hein? Quer ouvir daqui, aliás. Então, bora lá, então. O que que tem aqui como questão? Com base no que a gente acabou de mencionar nesse texto, a gente vai agora dissertar, a gente vai discorrer na folha de papel, vai escrever sobre de que maneira que a atividade física, caríssimos, pode atuar nesse contexto desses transtornos dismórficos corporais. E como que ela pode me ajudar, prof? Ela pode me ajudar de várias formas, né? À medida que eu faço aí atividade física, eu consigo sentir um corpo mais vivo, mais cheio de energia. A atividade física libera aí substâncias na nossa corrente sanguínea que nos deixam um pouco mais felizes. E eu vou estar ali menos preocupado em estar olhando todos os momentos para o espelho, preocupado aí com a minha aparência, porque eu vou estar ali preocupado em quê? Em ser feliz na minha atividade, com os meus colegas. Então, é uma questão que ela abrange aí bastante coisa, você pode usar aí da sua experiência de vida para responder ela. Muito bem. E aí a gente traz aqui uma chave de resposta, né, que vai casar aí direitinho com o que o professor Joalan acabou de mencionar e você vai fazer um comparativo com a sua resposta final. Que diz o seguinte, prof. Joalan, a atividade física, ela pode atuar de maneira positiva, né, mas ela também pode atuar de forma negativa? Pode, né, lembra do excesso, tá? No contexto dos transtornos dismórficos corporais. Por um lado, essa prática de exercício ela pode ser utilizada como um mecanismo de busca por uma forma corporal idealizada. Então, eu não tenho aquele corpo que eu desejo, mas eu estou buscando, eu estou trabalhando dele, eu estou lapidando ele, né? Levando aí esse comportamento compulsivo e prejudiciais à saúde quando eu coloco excesso, tá? Quando eu coloco obsessão. Por outro lado, quando eu tenho a orientação adequada, correta de um profissional, né, e de uma equipe aí que está integrada em ver o meu bem-estar, né, vai ser inserida aí a atividade física, essa atividade física sistematizada, o exercício físico propriamente dito, eu vou conseguir perceber a melhora da minha autoestima, né, ela vai ficar alto 1000 vezes, vou ter a redução aí da ansiedade, a regulação do meu humor, vou ter a promoção de diversos benefícios para a minha saúde mental, física, né, psicológica, de um todo, né, todas as tuas dimensões, elas vão ser melhoradas. Então, quando a gente fala das dimensões física, social e intelectual, elas vão ser melhoradas aí todas com uma prática. E isso vai contribuir significativamente positivo para mim. Tudo bem? Para a gente fechar, tem uma leitura de um artigo interessante que vocês podem também somar aí esse conhecimento, que fala a respeito dos transtornos alimentares, tá? E da classificação e de diagnósticos aí evidentes aí presentes neles, ok? Pra gente fechar tudo com chave de ouro, aquela nossa mensagem super especial para vocês, caríssimos, que diz o seguinte, olha, nunca duvide da sua capacidade. Tá? Só quem pode limitar você é você mesmo, tá bom, gente? Então, a gente agradece aí a presença de vocês. Gostamos muito de estar juntos com vocês aqui na mediação. Esperamos todos os registros e aqui fica o nosso tchauzinho, tá bom? E faz a prática aí, que tem prática nessa aula aí para complementar tudo isso que a gente falou. Tchau, gente!